Galera, falei muito dessa questão, né, nas aulas, pra gente trabalhar essa parte de ponte de Whittle utilizando essa questão. Por quê, Hugo? Porque nessa questão a gente precisa identificar aonde que está a ponte de Whittle. Hugo, como é que eu vou fazer isso? Bora lá. Ó. Primeiro, ele falou pra gente sobre a lâmpada L1 e L2, as informações nominais dessas lâmpadas. Professor, o que que são as informações nominais? São aquelas informações que eu tenho quando a lâmpada ela está com pleno funcionamento. Professor, o que que significa isso? Nas condições ideais, ela vai ter essas informações técnicas. Essa potência, essa DDP. Se tiver cachorro latindo, é meu cachorro. Então bora lá. Ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Beleza. Tem o fio resistivo ali, que vai ser de 48 centímetros. Beleza. O que eu quero fazer? Eu quero conectar esse amperímetro de tal maneira que essas duas lâmpadas têm que continuar com o funcionamento ideal, L1 e L2, ok? Então vamos lá determinar, primeiro, qual que é a corrente elétrica para que a gente tenha esse pleno funcionamento dessas lâmpadas. Então a gente vai aplicar o quê? A gente tem que verificar a corrente elétrica desse circuito. Então vou fazer o seguinte, eu tenho a potência e eu tenho a ADDP, L1, L2. Eu tenho a potência e tenho a DDP. E eu quero calcular o que, Hugo? A corrente elétrica. De cara, a gente pode tirar qual a equação? O π, né? Então tá aqui, ó. A gente vai ter que a potência vai ser igual a corrente vezes a DDP. Tanto para a lâmpada 1 quanto para a lâmpada 2, ok? Então bora lá fazer esse cálculo aqui. Para a lâmpada 1, a gente tem o que de informação? Deixa eu me tirar aqui da frente rapidinho. Aí agora a gente consegue calcular. Pronto. Na lâmpada L1, o que a gente vai ter? A potência dela vai ser 9 watts, sendo igual à corrente dela, vezes a DDP, que é 6 volts. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 9 dividido por 6, 1,5 ampere. Beleza, Hugo? Tá aí. Para a lâmpada 2, como é que vai ficar? Potência. Ele fala para a gente que vale 18 watts. Então, aqui, 18 watts. Sendo igual a corrente vezes a DDP. A DDP é 12 volts. Tá aí. Então, a gente vai ter uma corrente elétrica sendo igual a 18 dividido por 12, também 1,5 ampere. Beleza? E aí, o que eu tenho de informação então? Olha que interessante. Eu tenho aqui uma corrente elétrica vindo que vale 1,5 ampere. Chegou nesse ponto, o que vai acontecer com esse circuito? Imagina que ele está conectado aqui em qualquer lugar, tá? Só para exemplo. O que tem que acontecer com esse circuito? Se está vindo aqui uma corrente de 1,5 ampere, ele vai vir aqui nesse nó e não pode descer corrente elétrica. Tem que continuar passando por aqui aqueles 1,5 ampere. Ou seja, esse circuito não pode ter corrente elétrica passando por esse termo central. E se não pode ter corrente elétrica passando por esse termo central, a gente pode falar que a gente tem aqui uma ponte em equilíbrio. Porque a gente vai ter aqui um termo que tem uma resistência, um outro termo que vai ter uma outra resistência, vou chamar aqui de um lado vai ser Rx e do outro Ry. Quando ele conectar aqui e fechar em algum desses pontos, o que vai acontecer? A gente vai ter uma ponte que vai estar em equilíbrio aqui, ó. A gente vai poder multiplicar essas resistências e determinar quanto que vale cada uma delas, tá? Então, bora lá. A gente viu, então, que essa ponte está em equilíbrio. Por quê? Porque a corrente elétrica tem que ser a mesma nesse ramo de cima, ela não pode descer. Então, a corrente elétrica aqui tem que ser zero. Então, tem que estar em equilíbrio essa ponte. Ok. Como é que a gente vai determinar, então, os valores dessas resistências para identificar aonde que eu vou conseguir ligar? Se é no A, no B, no C e assim vai. Então, bora lá. Primeiro, vamos determinar, então, agora a resistência de cada uma dessas lâmpadas. Então, para isso, vou voltar aqui, L1 e... Deixa eu escrever um pouquinho mais para embaixo, né? Se precisar de espaço, vai ser L2. Professor, como é que a gente vai determinar a resistência? Tu já sabe a DDP, tu já sabe a corrente elétrica que tem que passar por ela e está faltando a resistência. Com esses três dados, você já identifica qual equação você vai usar. Então, bora lá. A gente vai aplicar o URI, certo? U é igual a R vezes I, tanto para uma quanto para outra. Então, tá aqui, ó. U é igual a R vezes I. Professor, na lâmpada L1, como é que vai funcionar? Na lâmpada L1, a gente vai ter uma DDP de funcionamento que ele fala para gente que é de 6 volts. A resistência eu não conheço, mas a corrente eu sei que é de 1,5 ampere. Para fazer os cálculos, para ficar mais fácil, eu vou trabalhar com fração.
Então, vou escrever 3 sobre 2. Então, a resistência aqui vai ser igual. 2 vezes 6 é 12, divide por 3, 4 ohms. Achei a resistência da lâmpada L1. Eu vou identificar aqui, então. Aqui vale 4 ohms. Show de bola, Hugo. E agora? Agora eu vou lá para a lâmpada L2. Na lâmpada L2, a DDP tem que ser de 12 volts. A resistência eu não conheço, mas a corrente também tem que ser a mesma. Tá aí. Professor, quanto que vale a resistência, então? 12 vezes 2, 24. Divide por 3, 8 ohms. Então, aqui a gente vai ter 8 ohms. Ok? Beleza, Hugo. E agora, o que eu faço? Ele falou na questão pra gente que esses fios aqui não tem resistência. Resistência desprezível. Porém, esse termo aqui ele tem uma resistência associada. Professor, como é que a gente calcula resistência em fios? A gente tem que pensar na segunda lei de Ohm. Resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Nesse caso aqui, o filamento, a resistividade, né, o material e a espessura deles são iguais. Esse fio bem aqui, ó. Ou seja, esses termos aqui vão ser irrelevantes para a gente na hora de calcular a resistência, tá? Mas eu vou deixar aqui por enquanto. Aí, bora lá. Eu chamei aqui, então, de um lado Rx e do outro Ry. São valores genéricos para a gente identificar a proporção que deve ficar entre Rx e Ry, já que a gente já conhece esse de 4 ohms e 8 ohms. A gente sabe que essa ponte está em equilíbrio, então se a gente multiplicar cruzado, esses valores têm que ser iguais. Então, eu posso falar que 4 vezes Ry tem que ser igual a 8 vezes Rx. Então, daqui a gente tira que o Ry ele tem que ser igual a 2Rx. Ou seja, o Ry tem que ser o dobro do Rx. Se tem que ser o dobro, o que eu posso falar sobre os comprimentos desses fios? Lembra que R é igual a ρL sobre A. Então, vou substituir aqui nessa equação. Vai ficar assim, ó. ρ Ly sobre A tem que ser igual a ρLx, 2 ρLx sobre A, beleza? Hugo, o que eu vou fazer agora? Repara no seguinte, aqui é ρ, aqui é a área. Aqui é ρ, aqui é a área. Então, posso cancelar eles. Então, a gente vai ter que o Ly, ele tem que ser igual a 2Lx, tudo bem? Mas aí a gente tem que lembrar do seguinte agora. Se a gente somar o Lx mais o Ly, a gente vai ter quantos centímetros de comprimento? Se a gente soma aqui o Lx mais o Ly, a gente tem que ter 48 centímetros. Então, a gente vai ter 48 aqui no final. Mas a gente tem a relação de proporção que a gente viu agorinha, que o Ly é 2Lx. Então, a gente vai ter aqui 3Lx, né? Substituindo e já somando eles, sendo igual a 48. Então, o Lx ele vai ser quanto? O Lx vai ser 16 centímetros. Enquanto isso, o Ly vai ser quanto? Se é 2 vezes o Lx, vai ser 32 centímetros. Mas, Hugo, quantos centímetros tem cada intervalo desse fio que a gente observou? A gente vai fazer o seguinte. Aqui nesse fio eu tenho 48 centímetros dividido em quantos espacinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho que o xzinho, cada um desses bichinhos aqui, ó, cada intervalo desse vale 48 dividido por 6. Se vai dar quanto, Hugo? É a mesma coisa que 24 sobre 3, né? Que é a mesma coisa que 8 centímetros. Então, cada intervalo desse, ele vai corresponder para a gente 8 centímetros. Então, bora lá. Se o Lx ele está marcando aqui para a gente que ele vale 16 centímetros, significa que são 2 espacinhos desse. Ou seja, a gente vai ter que conectar esse amperímetro aqui nesse ponto B. Porque aí a gente vai ter aqui no total 16 centímetros para cá, 16 centímetros. E aqui para a direita, a gente vai ter 32 centímetros. E aí a gente chega na proporção que a gente procurava, ok? Então, o nosso gabarito vai ser o item B. A gente tem que marcar lá no ponto B, conectar no ponto B, para que a gente tenha essas duas lâmpadas funcionando com a potência nominal, beleza? Bora para a próxima.